Olá, amados irmãos e irmãs da primeira IPI de São Luís, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou muito feliz em poder trazer para você a palavra de Deus para vocês. Amo muito o Maranhão, amo muito os irmãos que estão aí no Maranhão. Fui muito feliz quando morei no Maranhão. Sempre digo que nunca encontrei um povo tão acolhedor, tão hospitaleiro, tão maravilhoso como são os maranhenses. Os cearenses às vezes ficam chateados quando eu digo isso, mas é uma grande verdade. Me sinto muito amada pelos irmãos quando aí vou e sempre me senti muito acolhida em todas as igrejas que eu passei aí no Maranhão. Quero trazer para vocês hoje uma palavra sobre oração, a oração que liberta. Em Atos capítulo 12, nós vemos no capítulo 12 que Herodes ele persegue, né, a igreja de Jesus, e naquele tempo ele mandou Herodes prender, capítulo 12, verso 1, vou ler somente 4 versículos, e da parte de Deus aqui para vocês, né? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Tendo-os feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados, a igreja de Jesus começou a ser perseguida nesse momento. E a perseguição, Estevão foi o primeiro mártir, né? Ele já tinha sido apedrejado, e Paulo já começava a perseguir a igreja. Herodes mandou matar Tiago, como nós acabamos de ler, o irmão de João, e Herodes mandou prender Pedro. Reparem que para essa prisão de Pedro, ele usou 4 escoltas, né, com 4 guardas em cada escolta, ou seja, 16 soldados para guardar um homem comum que nem armado estava, né, amados? E o contexto do texto nos mostra que a situação difícil que a igreja estava vivendo. E hoje, embora nós não estejamos vivendo a situação que o apóstolo Pedro estava vivendo, que a igreja estava vivendo naquele momento, lá no primeiro século, nós também estamos vivendo hoje dias difíceis, dias de angústia, de insegurança, temos vivido dias de medo e fechamos inclusive as nossas igrejas, e muitos de nós, inclusive, nos fechamos dentro de nós mesmos, em nossas casas. E a igreja de Jesus, em que nós estamos vivendo nesse dia, é uma igreja que precisa também pensar no retorno, a volta à igreja, precisa repensar a forma de ser igreja. E eu acho importante nós lembrarmos que nós sempre gostamos de, como igreja, estarmos juntos, mas esse estar junto é importante, nós estarmos em comunhão, mas a igreja precisa estar em comunhão, mas também precisa estar atenta à realidade em que ela está vivendo, a realidade do seu dia a dia, do que ela está vivendo. Nós construímos, às vezes, um grupo seleto entre nós, não permitimos que as outras pessoas, às vezes, entrem nesse grupo seleto. Fazemos como os discípulos que subiram no Monte da Transfiguração com Jesus, disse para Jesus, façamos aqui 3 tendas, vamos ficar aqui que é muito bom. Mas Jesus disse não, vamos descer. E essa falta de amor que nós temos vivido, esse medo, inclusive com essa questão do coronavírus, eu sempre digo que nós saímos e olhamos as pessoas lá fora e parecem que elas são
e nossas inimigas. Na verdade, elas não são nossas inimigas. E tudo isso, esse medo que nós estamos vivendo, tem cerrado a porta dos corações humanos, tem cerrado os nossos lábios na pregação do Evangelho, tem cerrado as portas da igreja e tem também cerrado as portas da salvação. A igreja tem uma tendência de fechar em si mesmo, mas nós precisamos entender que nós somos chamados para fora. A palavra igreja é eclesia, chamados para fora. E é interessante nesse texto, é que eu quero chamar a tua atenção, é que ele diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja que em favor dele. Queridos, Pedro estava ali preso. Deus fez um grande milagre. Eu não li o texto todo, porque o texto é longo, mas a história conta que quando Pedro estava ali, ele despertou na noite com um anjo que disse: levanta, Pedro. Se você acompanhar comigo aí o verso 7, levanta, Pedro, depressa. E as cadeias caíram das mãos de Pedro. E Pedro falou assim, o anjo do Senhor disse: cinge a sandália e calça aí a sandália e vamos embora. Sim, bota a sua roupa direitinho aí e vamos embora. E Pedro foi, né? E Pedro foi com eles. Pedro nem acreditava no que estava acontecendo. E eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que muitas pessoas têm vivido hoje realmente como se Deus não estivesse agindo. Não acredito que Deus envia anjos para nos tirar das situações difíceis, aterradoras, destruidoras da nossa vida. Muitos de nós, como Pedro, pensa que está tendo uma visão ou um sonho, que quando acordar aquilo vai passar. Mas Pedro passou por tudo isso. Perceba no texto que Pedro, a palavra diz no verso 11, e Pedro caindo em si, ele foi até lá na rua com aquele anjo. Mas quando chegou na rua, o anjo deixou Pedro, já não precisava estar com ele. E Pedro caiu em si, apesar daquela situação difícil que Pedro estava, ele seguiu o anjo e nem estava acreditando que aquilo era verdade, que estava acontecendo com ele. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha vivido isso, tenha vivido uma situação semelhante à de Pedro, que precise cair em si e entender que Deus está do teu lado, que o anjo do Senhor está ao seu redor, lhe livrando de todo o mal, te ajudando nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu quero dizer algo grandioso para você, é que apesar da sua incredulidade, Deus está disposto a agir na sua vida. Pedro não acreditou naquilo que ele estava achando que era real, porque a palavra disse caindo em si. Pedro caiu em si. Pedro não acreditava realmente o que estava acontecendo, um milagre na vida dele. Mas as orações incessantes que estavam sendo feitas em favor dele, essa oração chegou ao Senhor, aquele Deus, ao nosso Deus que tudo vê, que tudo sabe. Ele do seu alto e sublime trono ouviu as orações da igreja em favor de Pedro e resolveu agir. Amados, eu quero dizer para você que a igreja que ora liberta vidas da morte, tira vidas do cárcere, ela traz liberdade. A igreja que ora, ela, através da ação de Deus, ela traz liberdade a vidas que estão aí amarradas no pecado, nas drogas, no álcool, na prostituição, no adultério. Como é que você tem orado? Como está a sua vida de oração individual? Como está a sua vida de oração em comunidade? Mas a história não fica só aí não, eu quero ir mais para frente um pouquinho. Pedro, ele sai daquele lugar ali e ele se dirige para a casa onde os irmãos estavam reunidos. E a palavra de Deus, verso 12, diz que eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João, talvez João denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que coisa maravilhosa! Era a oração dos irmãos responsável pelo agir de Deus na vida de Pedro. Ele sabia que aquelas pessoas
estavam lá orando por ele. E aquelas pessoas sabiam a quem elas se dirigiam. Elas sabiam a quem elas estavam dirigindo a sua oração. Pedro não se desesperou. Pedro saiu daquele lugar depois que o anjo deixou e buscou aqueles que estavam reunidos naquela casa. Provavelmente aquela casa já era uma casa de encontro de oração. A igreja, às vezes, amados, eu digo isso sempre lá na igreja, se reúne semanas e semanas em reuniões de oração e muitas vezes os irmãos não vão orar. Muitas vezes os irmãos não querem estar juntos para orar, para interceder. Quantas vezes, irmãos, eu pergunto para você, quantas vezes você vai num culto de oração? Quantas vezes você testemunhou a bênção de Deus que você recebeu através da oração que foi feita na igreja pela sua vida? Quantas vezes você testemunhou isso? E Pedro chegando lá, ele bateu no portão, e uma criada chamada Rod, ela veio olhar quem era. E provavelmente essa jovem, ela participava das orações. Então ela sabia a situação crítica, né, que Pedro estava e cria também no poder de Deus para libertar Pedro. Provavelmente eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro. Então a tristeza dela deu lugar à alegria, a dúvida dela deu lugar à certeza. Pedro estava batendo no portão, ela gritou, é Pedro, ela anunciou, Pedro está no portão. E mais uma vez aquelas pessoas estavam lá dentro, incrédulas. Não é mais Pedro, mas as pessoas que estavam, a igreja reunida, com incredulidade, disseram para ela, você está louca? Estás louca? Foi a pergunta que eles fizeram no verso 15. Estás louca? Mas eu quero dizer para você que as coisas de Deus são loucura para os homens. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. As coisas de Deus são loucuras para os homens, mas para nós que cremos no poder de Deus, é uma vitória grande. E nós sabemos que nosso Deus responde. Rod, ela afirmou mais uma vez, não, é Pedro mesmo. E você pode afirmar tudo que acontece na sua vida é obra de Deus? Você pode dizer assim, olha, isso aconteceu na minha vida, foi obra de Deus. Amados, eu estive gravemente enferma em 2018 e eu só levantei daquela cama porque a igreja de Jesus estava orando por mim. Eu só levantei daquela cama porque a igreja de Jesus que eu digo, a IPI de Henrique Jorge, não foi só a IPI de Henrique Jorge, muitas igrejas do Presbitério do Ceará, Presbitério do Leste, Presbitério do Norte, Igreja de São Paulo, igrejas evangélicas, batistas, Assembleias de Deus, oraram por mim. E eu tive momentos em que eu disse assim, que quando eu cheguei no hospital e o médico não queria me receber, porque eu estava sendo transferida de outro hospital, ele gritava com a enfermeira e eu disse para a moça que estava comigo, eu disse assim, você sabe por que ele está gritando? Ela disse, não, eu disse, porque o inimigo não quer. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus está orando por mim. E quando a igreja de Jesus ora, o diabo treme. Amados, eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. E Deus trabalhou na vida de Pedro, soltou Pedro, libertou Pedro. E ele chega naquela casa e aquelas pessoas não acreditaram. Não acreditaram. A incredulidade deles não deixaram. Eles acreditaram que Deus estava agindo. Qual tem sido a sua dúvida? Muitas vezes a dúvida nos impede, irmãos, de sermos abençoados. Deus é Deus, independente dos seus temores, das suas dúvidas. A incredulidade é o quê? O que é a incredulidade? É fruto do medo. E esse medo paralisa. Esse medo nos fecha. Esse medo, ele nos impede a ação de Deus na nossa vida. O medo nos impede a bênção de Deus chegando na nossa vida. É uma tentação que faz com que a igreja de Jesus se feche em si mesmo. Amados, queridos, para encerrar, eu digo que existem muitos Pedros batendo na porta da igreja para entrar. E nós ficamos na dúvida se nós abrimos as portas para eles ou não. Muitas vezes as oportunidades batem na nossa porta, bateram na tua porta, e muitas vezes nós ficamos perguntando se isso é de Deus mesmo para a minha vida ou não. Às vezes também, queridos, aparecem muitas rodes
né? Muitas rodes nas nossas comunidades, rodes alegres, rodes confiantes, rodes cheias de convicção e temor de Deus, e convictas do poder de Deus, mas os incrédulos dão logo um jeitinho de dizer, de chamá-la de louca. Os incrédulos acabam chamando aquelas pessoas de louca, ou até mesmo fazem com que elas, né, as rodes da vida que aparecem dentro das igrejas, acabam entrando na deles. Realmente não é verdade. Isso mesmo, Deus não pode fazer. Isso é muito difícil, Deus está muito ocupado. E se tornando uma pessoa cética. Triste isso. Para encerrar, eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que me ouve nessa noite, que a oração é a principal ferramenta para sair dos nossos fechamentos, é a principal ferramenta para sair do nosso ceticismo, das nossas murmurações, das nossas desconfianças, da nossa incredulidade. A oração é o caminho da libertação, a oração é o caminho da confiança, a oração é o caminho da fé em Deus. Então, eu digo para você, uma igreja que ora é uma igreja que está de pé, é uma igreja que liberta pessoas, vidas que estão sendo destruídas, liberta as nossas próprias vidas. Que a primeira IPE de São Luís seja uma igreja orante, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que acredita no poder sobrenatural do Senhor Jesus, uma igreja que esteja reunida para orar, uma igreja que tenha muitas rodes, que crê no poder de Deus, que se alegra com o poder de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor, receba o nosso abraço, o meu abraço fraternal a todos os irmãos da primeira IPI, o abraço fraternal da pastora Cristina e do pastor Heitor Glória. Que Deus os abençoe. Amém.